Amanhã é o dia 10 de junho. Como sabem, é o dia nacional. É também o dia de Camões. Todos os países têm uma data nacional. Em regra, a data nacional é ou a data da Revolução, onde nasceram os respectivos regimes políticos, ou é a data, nos países monárquicos, a data do nascimento do monarca. O único caso que eu conheço em que o Dia Nacional é uma data literária, a data da morte de um grande poeta, é o caso português. Isto dá-lhes bem a ideia da importância que desde há muito os portugueses atribuem a Camões. Como sabem, 10 de junho é feriado e eu proponho que se comemore o feriado visitando a vila de Constância. Há duas razões boas para isso. A primeira é que é uma vila muito bonita. Fica numa região extremamente bela, rica de monumentos, com uma paisagem serena, verdejante. Bom, e a segunda razão é que, de qualquer forma que seja, Constância está profundamente ligada à memória de Camões. Este nome, Constância, também tem uma história para contar. A terra antigamente tinha outro nome. Esta era a vila de Punhete. Punhete compreende-se perfeitamente o nome, porque é realmente um pequeno punho que separa o curso do Zézer do curso do Tejo. A palavra exprime bem o relevo. Bom, mas os eruditos inventaram logo uma outra explicação muito mais ilustre. Diziam que vinha de Pugna Taigi. Pugna quer dizer combate, Taigi do Tejo. Portanto, tinha havido aqui um grande combate com mouros, uma Pugna Taigi deu Punhete naturalmente. Acontece é que o povo simples não sabia latim. Não sabia latim, não acreditava nessa da Pugna Taigi, não gostava do nome, não sei lá porquê, mas não gostava. E então aconteceu que passou aqui, foi depois da Revolução de Setembro, passou aqui na vila, na visita que fez ao Ribatejo, a rainha Dona Maria II. Ela vinha acompanhada pelo Passos Manuel. Deve ter sido para ela uma viagem bem aborrecida, porque ela detestava o Passos. Mas, enfim, tinha que vir com ele, era o primeiro-ministro, é que ela tinha de fazer. Hospedaram-se exatamente aqui, nesta casa em que lhes estou a falar, a que se chama hoje, por isso, o Palácio, e o povo de Punhete procurou-a e fez um pedido, que mudasse o nome para Constância. Constância porquê? Bom, em virtude da forma constante, corajosa, brava e leal com que eles tinham lutado pela implantação do regime liberal em Portugal. É uma história engraçada, porque ninguém sabe que esta gente tenha sido nem mais nem menos liberal do que os outros, mas quando as revoluções triunfam, toda a gente tem ali um alvará de constância e de firmeza. E foi o que aconteceu. A rainha achou desgraça e mudou realmente o nome de Punhete para Constância, acrescentando até notável vila de Constância. É no palácio que a rainha habitou que nos encontramos. É realmente um belo exemplar da arquitetura civil. A vila é um encanto. Quem a visita e está aqui com alguma demora, deixa-se realmente invadir por uma sedução infinita. Chamam-lhe a Vila Poema. E percebe-se bem isso. Nas alturas da Páscoa, todas as casas são caiadas. Claro, como é primavera, estão em flor os gerânios, os lilazes, é o tempo da flor da laranjeira e toda a vila está em flor. Vêm para aqui
muita gente de letras. Teve aqui uma casa, o grande poeta O'Neill, homens do espetáculo, da cultura. Isto é uma espécie de pequeno retiro, pequena tebaida de gente culta e felizmente ainda quase desconhecida em Portugal. No século XVI houve um grande poeta que também aqui esteve, mas estes por razões completamente diferentes. Claro que não há Formosa sem senão. Quando o vento roda, o aroma que aqui se respira não é o das glicínias nem o das laranjeiras em flor. É um odor forte e fétido que vem daquelas chaminés. É uma grande fábrica, pasta de papel, não é papel. Fazem apenas uma pasta que é mandada para países estrangeiros, lá é convertida em papel, o papel vem para cá e então é esse papel que nós usamos em alguns dos nossos jornais. Da fábrica escorre um carreiro de baba negra e espessa que vai entrar no Tejo e mata o peixe. E o pior de tudo é que para que aquilo possa funcionar é preciso cobrir o país de eucaliptos. Todo o centro do nosso país é já um imenso eucaliptal. A ideia de que Camões esteve aqui nasceu com os próprios versos de Camões. Ele escreveu uma elegia, a que chamam a Elegia do Desterro, que começa o sulmonense Ovídio desterrado, e aí conta que esteve realmente numa prisão que estava rodeado do rio Tejo. É a única coisa que se pode concluir seguramente, é que ele ali estava cercado pelas águas do Tejo. Bom, os biografistas começaram a pensar, se calhar foi em Santarém, e acabaram por chegar aqui a Constância, porque ele, num outro poema, fala nas águas do Zézere, e, portanto, concluiu-se que podia ser aqui. É muito provável, em outros poemas, quando ele fala nesse período da vida, chama-se a si próprio o ergasto. O ergasto quer dizer o prisioneiro. Bom, e uma grande parte da poesia lírica de Camões tem por tema essa época terrível da sua vida, em que ele, por qualquer grave acusação, esteve privado da liberdade, não sabemos onde, mas certamente numa prisão junto do Tejo. Aqui em Constância, como é natural, nasceu a ideia, foi aqui, pois deve ter sido. E camonistas já modernos, já do nosso tempo, muito bem intencionados, não duvido da retidão das intenções deles, mas de facto com uma leitura muito superficial dos versos do Camões, viram então, se o Camões esteve aqui, o que é que haverá aqui do século XVI? E encontraram uma linda casa à beira d'água, a Casa dos Arcos, porque ela tinha uns arcos, e então supuseram, se o Camões esteve aqui, ora, o Camões era um grande fidalgo, ora, a única casa fidalga daquela altura é esta, logo, com toda a certeza, Camões esteve nesta casa. Bom, o que acontece é que Camões não era fidalgo. Camões era efetivamente, enfim, de um meio social relativamente modesto. Tudo o que sabemos é que foi escudeiro ao serviço de um comendador de Cristo, Dom Francisco de Noronha, conde de Linhares, e que foi exatamente na casa dos Noronhas que ele teve os percalços sentimentais que o atiraram para o fundo de um cárcere.
Portanto, não havia razão nenhuma para ligar Camões com a casa fidalga à beira do Tejo. Em todo caso, a ideia fez caminho, a casa estava em ruínas, está a ser reconstruída. Eu não gostava muito da reconstrução, mas hoje vi do rio e, de certo modo, tem uma certa beleza, parece a proa do navio invadindo as águas. Vão reconstruir a feixada quinhentista com os arcos abertos sobre o rio e acho que é bom tudo quanto sirva para lembrar a memória do poeta. Portanto, uma casa-memória de Luís de Camões é um bom serviço à memória do maior dos nossos poetas, desde que, evidentemente, não sirva para induzir as pessoas em erro. Sabemos pouco sobre Camões, mas hoje é definitivo. Camões não era fidalgo, Camões era um homem vindo de baixo que lutou duramente e que sofreu perseguições pertinazes, cruéis, obstinadas. Por isso mesmo, a sua obra, quando a gente conhece o drama em que ele viveu crucificado, a sua obra ganha uma grandeza e uma dor infinitamente maiores. E não se deve insistir nessa versão romântica do Camões com a fronte cromada de louros, numa mão na espada, a outra à pena. Imagina, numa mão na espada, pobre do Camões, foi dos tais que esticaram no potro, andava de muletas, que ficou desengonçado para a vida inteira. Não foi num palácio que o Camões esteve aqui à beira do Tejo. Foi num outro lugar de que ainda hoje há vestígios. O que estão agora a ver na nossa frente é tudo o que resta do antigo castelo que existia aqui. Penso que é isto que o Camões chama uma areia de rochas coroada. Era um pequeno ilhéu sobre o qual estava um castelo. Esse castelo era visível há pouco tempo. Há fotografias já do nosso século onde se vê perfeitamente a torre. Foi demolida, mas ficaram estes restos o nível das águas subiu, mas tudo isto ainda é fortaleza medieval. Ora bem, agora há muito pouco tempo, já este ano, resolveram aproveitar estas relíquias para fazer uma estação de tratamento de águas. Claro, quando meteram as máquinas, rebentaram as abóbadas. Bom, são vandalismos inúteis. Não é preciso destruir o que o passado nos legou para lavarmos as nossas próprias águas sujas. Penso que foi aqui realmente que Camões nos diz, daqui a bocado vou-lhes ler esse soneto, que em prisões baixas esteve um tempo atado. E a razão é esta: isto que tinha sido templário pertenceu depois à Ordem de Cristo. E Camões, que estava ao serviço de um comendador da Ordem de Cristo, não podia ser preso nas prisões reais. Não era nas prisões do rei de Portugal que ele podia entrar, mas sim nas prisões da própria ordem onde era servidor. Ora, justamente aqui havia um castelo da Ordem de Cristo, castelo com um comendador. Isso torna muito, muito provável que tenha sido este o lugar onde Camões expiou os seus erros. Aquela casa fidalga junto ao rio chama-se Casa dos Arcos, porque realmente tinha uma galeria de arcos aberta sobre o rio. Isto é um livro do Dr. Adriano Burguete, é como estava no tempo dele. Eu ainda a vi com estes arcos abertos. Recordo-me ter vindo aqui a Constança e
e procurei informações e realmente as pessoas sabiam bastante pouco da terra. Até que andei e fui ter a uma barbearia onde havia um senhor, o senhor Coimbra, já é falecido, que começou a falar-me de coisas de Constância com um conhecimento de causa, um pormenor, uma erudição que me deixaram realmente surpreendido, como é possível. E lembro-me do comentário que então fiz e escrevi. Não há dúvida de que num país onde há tanto professor que devia ser barbeiro, encontro por fim um barbeiro que devia ser professor. Foi esse homem que me disse já nessa altura, pois essa casa era dos Condes de Abrantes. Os Condes de Abrantes eram uma família bastante importante, devo dizer que à família pertenceu nem mais nem menos que o Dom Francisco de Almeida, e há muitas histórias engraçadas. O primeiro Conde de Abrantes estava ligado a uma tradição, uma história que algum fundo havia de ter de verdade. Diz que o rei Dom Afonso V, estava à lareira no inverno e vinha imenso calor. E tanto calor que o incomodava. E um dos fidalgos que o serviam pôs-se diante da lareira para servir de biombo ao rei. E ali esteve com uma coragem que a certa altura já cheirava a queimado. Ele estava a deixar queimar a roupa para, enfim, proporcionar aquele conforto ao monarca. O rei viu isso e ficou tão entusiasmado e tão cativado por aquela dedicação que o fez Conde de Abrantes. É claro que isso é uma lenda, não tem pés nem cabeça, mas nos reinados seguintes ficou este ditado. Quando alguém se punha assim em risco ou a querer dar nas vistas, dizia-se: epá, tire-te daí que já é dado a Abrantes. Quer dizer, já deram a Abrantes, já não adianta fazer essas fitas. Houve 3 gerações de Condes de Abrantes, primeiro, segundo e terceiro conde. Depois o título não foi renovado porque o terceiro conde era um homem um estrangeirado e, enfim, não teve muito prestígio. O rei não quis renovar o título, embora ele tivesse herdeiros. É, portanto, um lugar importante, um lugar cheio de história, e ainda bem que surgiu este movimento que levou não só à reconstrução que se vai fazer, porque as obras estão apenas em curso, mas a fachada renascentista vai ser concluída e no interior vai ser utilizado o espaço para recordar Camões. Um outro livro relativo à casa de Camões em Constância é este. Chama-se mesmo Casa de Camões em Constância, pela doutora Maria Clara Pereira da Costa. A doutora Maria Clara é uma investigadora muito ilustre, de uma grande proficiência e competência, e, na verdade, ver o nome dela num livro assim, quem saiba quem é a doutora Maria Clara, diz: ó diabo, então a casa sempre é do Camões. Bom, isso não é assim. Realmente, no estudo da doutora Maria Clara, nem uma linha sugere que o Camões tenha nada a ver com aquela casa. O título, portanto, suponho que não será da responsabilidade da autora do livro. Aqui faz-se uma investigação muito bem feita sobre a propriedade da casa. Quanto a Camões, não tem relação nenhuma com aquilo. Nenhuma até tem uma relação oposta. O segundo Conde de Abrantes, que talvez tenha sido quem possuiu a casa ou a construiu, era casado com uma senhora da família Noronha, que era prima, claro, prima afastada, era prima em 8º grau, parente em 8º grau do amo de Camões, Dom Francisco de Noronha. Em todo caso, era de tal intensidade a perseguição que toda essa família moveu a Camões, que bastava a dona da casa ser do clã dos Noronhas para o pobre Camões ali nunca poder pôr os pés. É claro que é uma banalidade dizer que a melhor homenagem
que podemos prestar a Camões é ler-lhe a obra. É uma banalidade, toda a gente o diz, mas é preciso continuar a dizer, porque as pessoas falam de Camões, muita coisa, muita festa, muito dia, muita homenagem, e ninguém lê o que ele escreveu. Eu vou precisamente terminar este programa com a leitura de um soneto de Camões. É um dos sonetos mais tristes, mais desalentados que ele escreveu. Ele ainda hoje emociona. Claro, vocês compreendem, é uma coisa escrita no século XVI, com um português que já não é do nosso tempo e que por isso não se compreende imediatamente. O tema é fundamentalmente este. Ele esteve preso, uma prisão vergonhosa, e a prisão acabou, mas o remorso continua. Ele realmente teve uns amores que não valeram nada, mas foi só para saber como era viver feliz, como ele diz, só para saber que coisa era viver ledo. Como sabem, ledo na altura quer dizer alegre. Ele quis experimentar como era a alegria, mas no fim da vida, tudo o que ele aprendeu é que nem alegria se pode ter. Diz ele que são três coisas: a minha estrela, quer dizer, o seu destino, a morte cega, a morte da pobre jovem que ele amava, e o caso duvidoso. O caso duvidoso tem aqui o sentido de processo judiciário, que não se sabe como vai terminar. Essas três coisas: um processo iníquo que lhe foi movido, a morte trágica de Dinamene e a sua própria estrela, ensinaram-no agora a ter medo, até de ter alegria. Mas reparem, isto que eu estive a dizer, vejam como Camões o diz de uma maneira incomparável. Em prisões baixas fui um tempo atado, vergonhoso castigo dos meus erros, e ainda hoje, arrastando, levo os ferros que a morte, a meu pesar, já tem quebrado. Sacrifiquei a vida a meu cuidado, que amor não quer cordeiros nem bezerros. Vi mágoas, vi misérias, vi desterros. Parece que assim estava ordenado. Contentei-me com pouco, conhecendo que era o contentamento vergonhoso, só por ver que coisa era viver ledo. Mas a minha estrela, que já agora entendo, a morte cega e o caso duvidoso, me fizeram dos gostos haver medo.